Leitura de cartas de tarô da semana para os signos, semana de 19 a 25 de julho. Aqui no cantinho estará a minutagem para cada signo. Peço que você assista tanto as previsões para o seu signo solar, como também as previsões para o seu signo onde está o seu ascendente. Tudo bem? Peço que você siga o perfil, curta o vídeo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que gosta de previsões e que gosta de se planejar aí para os próximos 7 dias da semana, tá bom? Muito obrigado, vamos começar? Você que tem Sol ou Ascendente em Câncer, essa é uma semana de Sol. Semana de Carta do Sol é uma semana em que você pode ter uma clareza, um discernimento para aquilo que estava difícil de conseguir entender, para aquilo que estava difícil de ter uma resposta. A carta do Sol, também como carta da semana, eu vejo como uma boa oportunidade para você expor sua opinião, para você comunicar, para você estar mais em evidência. Para quem trabalha com vendas, não digo só aqui em vendas, né, gente? Porque atualmente todas as pessoas se faz necessário saber comunicar, saber expressar, né? Ter uma boa, ter uma coesão, né? Um começo, meio e fim. A carta do Sol facilita isso numa carta da semana. É como se a sua presença, né, a sua imagem, ela estivesse muito mais magnética, chamasse mais atenção. Então, com isso, para pessoas que precisam, né, dessa visibilidade, vamos dizer assim, é uma boa semana para você estar mais, aparecer mais, se expor mais. Semana de Carta do Sol também, que eu diria, para quem está em uma situação mais desafiadora no âmbito financeiro, a Carta do Sol aponta para soluções de problemas, né? Então, para quem aí está com uma certa dificuldade de se regularizar, a Carta do Sol pode apontar para alguém que pode compartilhar contigo uma ajuda ou surge uma oportunidade para que você tenha um acordo, uma renegociação. Para quem já está regularizado, eu vejo bons ganhos. Para quem está disponível no mercado de trabalho, a gente pode ter aqui o surgimento de oportunidades, surgimento de parcerias, associações, né? E aí, no caso, o que eu diria? Essa é uma semana mesmo para que você se exponha bem. Então, para quem está disponível no mercado de trabalho, essa é uma boa semana para colocar a cara no sol, né? Expor seu portfólio, expor as suas qualidades. Para quem já está no ambiente de trabalho, né? Para quem já está empregado, eu vejo também uma boa oportunidade para ganhos, promoções, bons contatos, boas associações. Âmbito amoroso, eu vejo aqui, para quem está solteiro, a oportunidade de ter bons encontros, né, boas parcerias. Para quem já está em um envolvimento, a gente pode falar aqui de uma semana em que, caso vocês estavam em crise, você pode acabar nessa semana tendo uma conversa em que as coisas ficam mais esclarecidas, ter uma semana em que vocês ficam mais próximos, né? Ficam mais uma reaproximação. E aqui no caso, o que eu poderia falar aqui de alerta, de advertência, né, para vocês, tomar cuidado com excesso de controle, excesso de avareza. Aqui no caso, essa carta nessa posição de alerta, de advertência, pede para que você saiba se desprender, saiba deixar ir certas situações, certas pessoas, né, certos acontecimentos. Não se faz necessário ter o controle de tudo, ter amarrado, ter nas suas mãos, né, tudo o que pode acontecer. E aí, no caso também, eu diria para você prestar atenção nos convites que pode surgir, prestar atenção nos convites, encontros, mensagens, oportunidades que podem surgir. Nem tudo você precisa dizer sim. Nem para todo convite, né, para toda pessoa que você precisa se permitir que essa pessoa acesse sua vida. Apesar de ser uma semana de exposição, mas a sua intimidade, né, aquilo que lhe é seu, não se faz necessário você aceitar que todos acabem entrando, vamos dizer assim, onde lhe é íntimo, onde você
sabe ali que é algo mais sensível para você. Desejo a todos uma ótima semana. Feliz aniversário para os últimos cancerianos e cancerianas. E é isso. Uma ótima semana. Você que tem Sol ou Ascendente em Leão, essa é uma semana de carro. Semana de carta do carro pede que você tenha uma postura de mais liderança, de maior altivez, né? Semana de carta do carro pede que você assuma frente, né, da sua vida, assuma frente de projetos. É uma semana que se faz necessário mais energia, mais coragem, mais... E para alguns de vocês já começa a fazer aniversário já, né? Então, assim, uma semana de destaque, de certa forma, sabe? A carta do carro também, como carta da semana, eu vejo, assim, uma semana que é semana de mão na massa. Não é semana de descanso, não é semana de ficar parado, sabe? É uma semana de colocar a mão na massa para que aquilo que você deseja que se desenvolva, agora é hora de aplicar. Agora é hora de você colocar em ação, né? Então, aquilo que você estudou, aquilo que você se preparou, aquilo que você já estava, né, querendo implementar, agora essa é a semana, tá bom? E aí, no caso aqui, no caso de alerta, né, de atenção, saiu aqui a Rainha de Ouros, que nessa posição pede que você tome cuidado com o excesso de cuidado, o excesso de zelo, né? O excesso de querer que as coisas saiam, de querer um excesso de conforto. Porque assim, a Rainha de Ouro, gente, numa posição boa, benéfica, é uma carta que preza pela manutenção da vida financeira, da vida material, da nutrição, né, dos assuntos domésticos. E nessa posição aqui de alerta, né, de advertência, pede que você tome cuidado com excesso de preocupação, sabe? Com excesso de cuidado. Aqui é uma semana de vai, não faz necessário. Você já se preparou, você já estudou. É semana de implementar. Para quem está solteiro, com a carta do carro, eu vejo bons encontros, eu vejo boas oportunidades. Joel, vai durar? Gente, carta de carro é muito fogo de palha. Então, se vai durar ou não, aí é outros 500. Mas eu vejo boas oportunidades. Para quem está já em um envolvimento, né, a carta do carro, ela pode falar para gente de maior também, maior aproveitamento, maior um tempo mais juntos, você querer ficar mais juntos, querer, né, aquela coisa, quero cuidar, quero estar perto. Para quem está disponível no mercado de trabalho, a gente pode falar de uma possibilidade de realocação. Só que aqui eu vejo assim, se faz necessário que você assuma uma postura muito assim, não vou temer, não vou hesitar, não vou recuar, né? Vou botar a cara no sol e vou mesmo, vou aplicar, sabe, sem temer aqui. Outro ponto aqui também que eu vejo, para quem já está em um ambiente de trabalho, a gente pode falar de bons ganhos, boas oportunidades, progresso, né? A semana de carro, gente, é aquilo que estava emperrado, aquilo que estava, né, difícil de andar, eu vejo fluindo, tá? Conselho para vocês, gatinhos e gatinhas, ou leãozinhos e leãozinhas, leoas, né? Gente, de 7 de paus, a posição de conselho galera, a pista tá salgada, o mercado de trabalho tá lotado, então vai ser necessário que você prove aí seu diferencial, vai ser necessário que vocês sejam teimosos, sejam teimosas. Então aqui a semana é você competir, mas tanto que são duas cartas de número 7, carro e 7 de paus. É teimosia, é você falar assim, pô, eu quero isso pra mim, eu vou lutar, sabe? Eu vou querer. É teimar, é ser perseverante, é você assumir mesmo uma postura de eu preciso. Não é nem assim, eu almejo, eu quero. É assim, poxa, é tudo ou nada, gente. Então, assim, eu quero, eu preciso disso e vai ter que ser, vou ter que lutar para que isso aconteça, sabe? E é isso. Que essa energia aí de carro, de 7 de paus, impulsione vocês, né? Para que vocês alcancem seus objetivos. Já desejo desejar um feliz aniversário para todos os leoninos e leoninas. E é isso. Um beijo a todos.
Você que tem Sol ou Ascendente em Virgem, essa é uma semana de Mago. Carta do Mago, como carta da semana, eu vejo como uma boa opção, uma boa oportunidade para que vocês iniciem uma movimentação. Carta do Mago, gente, vai falar pra gente assim: olha, antes de pensar se vai dar certo, qual vai ser o resultado, ai meu Deus, mas será que eu tô pronto ou não? Será que eu tô apto ou não? O mago, a gente pede que dá o primeiro passo. Bota a cara a tapa e vai. Ponto. Como que vai ser, como que isso vai se desenvolver, se vai dar certo ou não, depois, na outra semana a gente vê isso. Ou então, se quiser, marca uma consulta comigo, que aí a gente vê. Mas assim, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Sem recuar, sem hesitar. Vá. Carta do Mago também, gente, para quem está disponível no mercado de trabalho, eu vejo como uma boa oportunidade para que você saiba falar, saiba se comunicar, saiba dizer as palavras certas no momento certo, e aí conseguir garantir aquela vaga. Carta do Mago, para quem já está, né, no mercado de trabalho, eu vejo como uma boa oportunidade para que você negocie promoções, negocie com clientes, consiga mesmo, né, aumentar aí o seu capital, né, aumentar o seu network, aumentar a sua influência, né, nesse mercado. Carta do Mago para os solteiros, eu vejo uma boa oportunidade para flertar, uma boa oportunidade para conversar, papear, se mostrar, estar lá em evidência. Eu vejo ficar, gente. Eu não vou falar pra vocês que eu vejo aqui compromisso, aliança no dedo, não. Calma aí, gente. Para quem já tem aliança no dedo, para quem já tem um envolvimento, a carta do mago pode falar pra gente de uma aquela necessidade de dar uma inovada, aquela coisa assim de dar uma apimentada, de fazer algo diferente. É legal uma carta do mago para quem já está no relacionamento, porque sai do conformismo, sai do comodismo, dá uma vontade de fazer algo novo. Então, sabe aquele casal que já tá muito, sabe assim, todo final de semana a mesma rotina, aí dá aquela vontade de fazer algo diferente, né? Sabe, voltar a se paquerar, voltar a namorar. Para quem. Aqui a casa. E agora, para quem. Falei tudo, né, gente? Falei de dinheiro. Gente, dinheiro, carta do mago, eu vejo assim, quando eu falo mago, gente, para mim, eu vejo muito em freelancer. Então, pode surgir oportunidades aqui de atividades que não tenham tanto um vínculo, né, contratual. Então, assim, eu vejo oportunidade de ganhos. Eu não vejo lucros astronômicos, mas eu vejo oportunidade de ganhos aqui. A carta do mago é uma boa carta para se fazer dinheiro, né? Não vou falar que é dinheiro caindo do céu, não. A carta do mago é mercurial, é você ali sabendo falar, sabendo vender seu peixe. E aí, alerta, advertência para vocês. Cavaleiro de Espadas, gente, é uma carta que numa posição como essa, pede que vocês tomem cuidado com palavras afiadas, tome cuidado com discussões, tome cuidado com debates calorados, tome cuidado com aquela necessidade de ter a certeza, porque assim, o Cavaleiro de Espadas é uma carta fiada. Cavaleiro de Espadas é uma carta que vai querer ter a razão, porque assim, que não vou dizer sincericida, mas é uma carta assim, pode aquela pessoa que quer ter o foco e aí pode até acabar atropelando o outro. Então tomar um certo cuidado para não acabar atropelando ninguém, né? Graças a Deus. Mas também, assim, para não acabar falando palavras desnecessárias, dar aquele corte ali que depois fica um climão. Ansiedade também, cuidado, né? Porque é uma carta acelerada pra caramba, então tomar cuidado com o excesso de pensamento, o excesso de aceleração, né, das coisas. E aí, tá curioso, né? Aí a carta de conselho para vocês, 2 de paus. Parado feito 2 de paus. Vamos pensar, vamos assim, aquilo que foi iniciado, aquilo que foi iniciado, aquilo que foi é, que começou, né, com essa carta do mago, né? Vamos dar uma olhada para revisar, para analisar, né? Aqui me deu muito um tom aqui de final de semana, gente, esse 2 de pau, você acredita? Me deu muito tom assim de, ok, comecei, fiz várias coisas aqui com esse mago, e aí, agora tô no final de semana seguinte, pensando, analisando, refletindo. Para algumas pessoas, não dá para ter, para quem, eu sinto assim, porque assim, esse 2 de paus aqui me fala muito assim, para certas pessoas, pode não sentir, não ter aí no redor delas a oportunidade de serem espontâneas como mago, né? Enfim, de criar como mago. Então, aí se fará necessário ter aí
é se reavaliar, pensar a longo prazo, e acho que por aí, eu diria assim também, sabe? Olhar também assim o que está dificultando, porque assim, acredito que para algumas pessoas não vai ser possível ter toda essa malemolência do carro. Então vai ser necessário ver o que pode ser feito, né? Ver o que pode ser realizado nas suas condições, tá bom? Uma ótima semana a todos. E é isso, curta aqui, gente. Vamos seguir o perfil, por gentileza, virginianos. Um beijo. Tchau, tchau. Você que tem Sol ou ascendente em Libra, aqui é uma semana de Diabo. Semana de carta do Diabo pede que você assuma uma postura mais magnética, mais ambiciosa. Aqui, semana da carta do Diabo me dá muito aquela lembrança do caiu na roda, ou acorda ou vai rodar. Não sei porquê, me veio isso na cabeça aqui agora. Porque a semana da carta do Diabo, muita gente assim, ai meu Deus, não gosto de ambição, não gosto de dinheiro, não quero priorizar os meus desejos. Gente, semana do Diabo vai pedir que você assuma mesmo uma postura mais egoísta, assuma uma postura mais de pensar nos seus próprios interesses, senão outras pessoas passarão por cima de você, tá? Aqui também, para quem está disponível no mercado de trabalho, semana de carta do Diabo pode falar para gente uma semana em que você tem uma presença mais magnética, uma presença mais uma grande oportunidade, uma grande chance de conseguir aquilo que você almeja, uma grande chance de você conseguir ter uma fala sedutora. Então, assim, para quem está já no ambiente de trabalho, o tom já muda. Para quem está no ambiente de trabalho, gente, sendo bem sincero, o diabão pode falar de um ambiente de trabalho desgastante, né? Pode falar de um ambiente de trabalho em que você se sinta aí acorrentado aí nas correntes do diabo. Então pode falar uma semana assim mais exaustiva, mais cansativa, uma liderança mais puxada, sabe? Para quem está solteiro, é uma semana de bons encontros, uma semana de magnetismo, pulsão, né, de querer ter encontros, querer ter enfim, querer ter momentos de intimidade. Para quem já está em um envolvimento, para quem já está em um relacionamento, pode falar de tudo isso, Joel? Pode, mas também muda o tom também. O diabo, para quando a pessoa já está no relacionamento, me dá um tom assim de pode haver uma certa insegurança, ciúmes, desejo de posse, ciclos viciosos, sabe? Pode falar de todo esse magnetismo sexual, mas também pode falar de você, de picuinhas, uma vontade de querer controlar. E aí na carta de alerta, de advertência para vocês, saíram o seis de copas. Cuidado com o apego ao passado. Aqui, quando eu falo cuidado com o apego ao passado, é tanto a lembranças e memórias boas, a nostalgia gostosa, como também o apego para traumas, apego para lembranças ruins, né? Memórias ruins que acabam te bloqueando, que acabou traumatizando vocês e aí impedem de vocês seguirem em frente. Na carta de conselho, carta do Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus Cavaleiro de Paus, com esse diabo assuma a frente, assuma a liderança, não se perca nos seus objetivos, não perca no seu foco, mantenha mesmo uma postura mesmo assim de querer conquistar, é uma semana meio de conquistar, gente, uma semana assim muito boa para que vocês vão à luta, vão mesmo assim, sabe, em prol dos seus interesses. Não é uma semana que eu não diria que é uma semana para descansar, para deixar passar, não, aqui é uma semana mesmo para vai exigir de vocês uma energia aqui, sabe? Um potencial aqui de querer mudança. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Um beijo. Você que tem Sol ou ascendente em Escorpião, essa é uma semana de pendurado. Semana de pendurado pode falar pra gente de uma semana que você possa acabar sentindo uma certa melancolia, pode acabar sentindo uma certa dificuldade de encontrar saída. Semana de pendurado é uma semana que a gente pode acabar experienciando atrasos, bloqueios, uma certa morosidade, né, para que as coisas caminhem. Semana de pendurado, para quem está disponível no mercado de trabalho, eu posso falar que
infelizmente, eu vejo uma certa dificuldade de conseguir uma realocação, de conseguir uma nova oportunidade. Porque as semanas de pendurado, gente, as coisas tendem a continuar como estão. Sabe? Uma semana que as coisas não alteram tanto. E aí aquilo, gente, é uma semana, é só por hoje, só para essa semana seguinte é outra coisa. Para quem já está em um ambiente de trabalho, a gente pode falar de uma semana que pode sentir uma certa estagnação, pode sentir uma certa dificuldade, né, de fazer a semana fluir, eu diria. Dinheiro. Aqui a gente dinheiro, vejo uma certa dificuldade. Pendurado é uma carta que testemunha dívidas. Então, para quem já está em situação, né, mais negativa, assim, né, no financeiro, não vejo diferença. E para quem não está, alerta. Alerta para gastos, alerta para golpes, alerta para não acabar gastando além do usual. Tá? Não é uma semana de lucros, não é uma semana de grandes ganhos, tá bom? Aqui no caso, para quem está solteiro, pendurado, pode falar de uma certa dificuldade de encontrar novas perspectivas, né? Porque pode simbolizar você apegado com o passado, apegado com algum romance, com alguma pessoa, ou com traumas do passado. Para quem já está para quem já está em um envolvimento, a gente pode falar de uma semana que você sinta mais para baixo, uma semana que você sinta mais distante, sinta mais carência, tá? Qual que é o alerta aqui, né? 10 de copas, gente, 10 de copas com esse pendurado é um prato cheio aí para vocês, né, que tem Sol, Ascendente Escorpião, ir lá para a lembrança de 1900 e bolinha, para quando era feliz, para quando o tempo era bom. Ah, minha Nossa Senhora, nesse 19 de julho? 19 de julho de 2006, as coisas assim eram boas, lá eu era feliz. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Cuidado tanto com momentos bons, como também o apego a lembranças ruins, né? Então, meu Deus do céu, as coisas para mim não dá certo, porque na verdade nunca deu. Me lembro de quando. Cuidado, pelo amor de Deus. Conselho para vocês, 7 de espadas. 7 de espadas, numa posição de conselho, pede que você assuma a postura do 7 de espadas. Então, assumir uma postura mais sorrateira, uma postura assim de sair a francesa, evitar conflitos, ser mais diplomático, ser mais político, perceber que a maré não tá boa, vamos sair de cena, outro dia a gente conversa. Não é uma semana para tomar boas decisões, se for possível, deixa para a próxima. Não é uma semana de grandes implementações. Entendeu, gente? Só por hoje, só para essa semana. Semana seguinte são outras cartas. Um beijo a todos, coragem, e é isso. Um beijo. Você que tem Sol ou Ascendente em Sagitário, não acredito. Gente, é a segunda semana de estrela para vocês. Olha só, vamos aproveitar, né? E olha que eu terminei a semana passada falando assim, gente, aproveita que vai saber quando aparece uma outra carta assim, né? Apareceu. Então assim, gente, semana de carta da estrela, né? É uma semana que eu adoro estrela, gente, porque é uma semana que pode falar pra gente de uma grande oportunidade de você sentir-se abençoado, sentir que tá no caminho certo, sentir que tá na direção, né, do seu propósito, daquilo que te faz sentir bem. Para quem está disponível no mercado de trabalho, né, para quem precisa de um emprego, pode falar do surgimento de oportunidades, surgimento de indicações, né, enfim, de vagas. Para quem já está no ambiente de trabalho, pode falar para a gente assim de uma semana em que você sinta mais sorte para negociações, para compra, para negociar, né, para fazer associações. Para quem está solteiro, semana muito boa para ter encontros, encontrar boas pessoas, encontrar boas associações, ter aí bons encontros, gente. Olha, aproveita. E para quem já está em um envolvimento, né, para quem já está em um relacionamento, eu vejo a carta da estrela como uma grande oportunidade de perdão, de cura, restauração. Para quem, né, não estava tão bem, pode falar aqui de uma semana de perdão, sabe? Para quem já estava tudo bem, as coisas continuam boas, as coisas continuam benéficas, né? As coisas continuam esse clima gostoso. Vamos por alerta agora? Cuidado com
o excesso de ideias na cabeça, cuidado com o excesso de opções, cuidado com o excesso de planos. Ai, meu Deus, mas eu quero fazer tanta coisa, quero me casar, quero comprar uma bicicleta. Cuidado. Aqui, no caso, tomar esse cuidado mesmo, né, com a dispersão, tomar cuidado com o escapismo, né, estrela e sete de copas, gente, uma boa combinação para vocês viverem no mundo da lua aqui, mundo da lua positivo, né, assim, sabe, ficar sonhando demais, com uma lente cor-de-rosa, cuidado. Aqui na carta de conselho, vamos recarregar as energias, vamos descansar, vamos nos preparar. Aqui no caso, para quem está com certa dificuldade, né, para descansar, vamos descansar, vamos, se for possível, né, para aqueles que têm essa possibilidade, evitar tomar certas decisões, deixar uma semana muito mais para analisar, para perceber, mas se for possível, analisar com calma, revisar com cuidado, sabe? Semana assim, se for possível mesmo, para aqueles que. Porque não é todo mundo que tem, né, gente, condições, né? Mas recarregar as energias, sabe? Realizar alguma prática meditativa, colocar um pé no chão, um pé na terra, né? E é isso. Semana gostosa, vai. Só tomar cuidado aí para não ir no mundo da lua e colocar uma lente cor-de-rosa aí nos óculos, tá bom? Tudo de bom. Um beijo. Você que tem Sol ou ascendente em Capricórnio, essa é uma semana de julgamento. É chegada a hora em que todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. Há 2.000 anos, Cristo curou doentes com apenas essas palavras: seja-te feito conforme a tua fé. Semana de julgamento, gente, é semana de chamado, semana de renovação, semana que você pode sentir a necessidade mesmo de superar questões do passado, superar traumas passados, ou questões do passado podem ressurgir e você tenha aí que encarar essa situação. Quando eu digo lidar com questões do passado, pode tanto ser um oi sumido que reaparece aí para vocês, como pode tanto também ser um assunto que vem à tona. Você acaba descobrindo que, nossa, tinha lá uma conta que você não pagou e aí você descobre hoje ela com juros. Ou então você pode também ter uma boa nova. Olha, você foi chamado para aquele processo seletivo, você foi chamado para aquele concurso público. Olha, ou também pode ser um chamado dos seus guias, os seus guias buzinando na tua cabeça. Olha, você me prometeu lá naquele dia, né, que se a gente te ajudasse, você ia fazendo tal coisa. Então, assim, é uma carta de chamada espiritual também. Eu amo essa carta, é a minha carta favorita do tarô. Então, e eu que sou capricorniano, estou muito feliz com o julgamento aqui como carta da semana. Esse julgamento, gente, também que pode falar pra gente. Então, âmbito financeiro, né? Para quem está disponível no mercado de trabalho, como eu disse, é semana que a gente pode falar de convocações, chamados para entrevistas, para processos seletivos. Como eu disse, para quem aí é do concurso público, pode falar de chamado também, né, para novos editais, para assumir vaga, né? Ô, glória. Semana aí também para quem já está no mercado de trabalho, né, para quem já está consolidado, a gente pode falar de inquietações, de reanálise, você pode falar de boas novas também, né, de alguém que pode acabar te indicando, alguém que pode acabar te ajudando, pode acabar falando de outro testemunho. Julgamento é testemunho também de fofoca, gente, não vou mentir não, viu? Tem, sei lá, o julgamento também é uma carta barulhenta, pode testemunhar fofoca, e aí é isso. Então, assim, como eu falei, é coisa que estava enterrada que volta à tona. Tomar cuidado aqui para um excesso de certezas, o excesso de comodismo. Não é semana para a gente ficar acomodado, gente. Essa é uma semana mesmo que as coisas vão chacoalhar. É uma semana que vai ser mais inquieta. Semana de julgamento, gente. É semana que pode até acabar falando de uma certa ansiedade, porque você sente que tudo é um sinal. Ai, meu Deus, será que isso é para mim? Será que isso é um sinal? Será que eu devia estar fazendo isso? Mas é uma semana, assim, é uma semana muito boa para expor, para comunicar, para falar, né? Uma semana muito boa, então, para ter conversas
boas conversas, conversas aí elucidadoras. No âmbito emocional, como eu falei, né, pode falar de uma para quem está solteiro, pode falar assim de sentimentos que estavam adormecidos e ressurgem, né? Pode falar para quem já está casado, já tem um envolvimento, né? Pode falar para gente de uma renovação de votos, ou então uma reanálise da relação, uma necessidade de superar, né, traumas, uma necessidade de superar aí algum momento difícil. O julgamento também eu vejo como boas novas, gente, também, para quem tá. Eu falei, né, no começo da chenagem, uma boas novas, boas notícias, né, para quem está passando por um momento mais desafiador no ambiente de saúde. Eu também vejo também. Deixa eu ver aqui mais o que eu vejo. Eu acho que eu falei tudo, né? Eu vejo também para quem é chamado espiritual, culto à ancestralidade, né, culto aos seus mortos, né? E a carta de conselho, o Pajem de Paus. Pajem de Paus, gente, é você ter uma energia mesmo, ter uma postura mesmo de maior receptividade, maior abertura para novas oportunidades, novas conversas, novos encontros. É uma postura muito assim, não é nem tanto é uma postura muito mais assim, mais proativa, uma postura mais atenta, né, vamos dizer assim. É uma boa semana, gente. Tem seus desafios, sim, porque tem pessoas que são acomodadas, né, tem pessoas que não gostam de mexer naquilo que estava enterrado, e aí pode ser uma semana desafiadora. Mas, no geral, eu vejo com bons olhos o julgamento. Uma boa semana a todos, viu? Até semana que vem. Você que tem Sol ou Ascendente em Aquário, essa é uma semana de Lua. Semana de carta da Lua pode falar pra gente de uma semana em que podemos acabar enxergando pelo em ovo, em que podemos ter uma certa dificuldade de enxergarmos as situações, as pessoas, com um certo discernimento, porque a carta da Lua pode nos falar de uma semana muito em que podemos estar sujeitos a enganos, em que podemos estar sujeitos a acabarmos assim, como falei, colocar pelo em ovo, né? E com isso temos uma lente distorcida em relação aos fatos. É uma semana em que eu vejo. Então, assim, eu diria que uma semana de carta de lua, eu não vejo como uma boa semana para tomarmos decisões, ou então, caso seja necessário, né, assinar contratos, caso seja necessário tomar uma decisão, revise, olha antes, leia duas vezes, para não cometer um julgamento em falso ou um erro, né, tomar um passo em falso. Semana de carta da lua para solteiros. Eu não vejo uma boa semana, porque pode acabar falando de uma semana em que vocês colocam, como eu disse, né, não tem uma certa dificuldade de enxergar o outro, né, com um olhar mais sincero, mais brando. A semana de carta de lua pode tanto sugerir por exemplo, aquele primeiro encontro em que você acha que já está apaixonada, que é o amor da sua vida, ou então você vê ali traumas e bloqueios e você acaba não dando uma nova chance. Para quem já está em um relacionamento, também vejo uma semana que pode sim ser uma semana sujeita a desencontros, a desentendimentos, justamente por mal entendidos, mal interpretações. Então, aqui no caso, tomar um certo cuidado com discussões, conflitos, assim, saber escolher, né, as batalhas que você entrar, tá bom? E a carta de conselho aqui, nós temos a carta do Ás de Ouros, que é uma carta que olha, é uma boa carta para que mantenhamos uma postura de abertura, de receptividade para o novo, né? Tanto para abrirmos caminhos, para acertarmos, plantarmos, né? Então aqui numa carta de lua com esse Ás de Ouros, pode falar assim de uma semana que você pode sentir seria muito bom você, por exemplo, dar um primeiro passo em determinada situação, dar o primeiro passo, por exemplo, para um novo curso,
um novo, uma nova abordagem, aceitar também ajudas, eu diria, sabe? Aceitar aí oportunidades que podem acabar surgindo para vocês, mas é aquilo, ter um certo discernimento, quando você percebe, porque assim, semana de lua, como eu disse, é uma semana muito fácil de vocês acabarem caindo naquele engano de isso que eu estou sentindo, né? É intuição, vozes da minha cabeça, tudo meio que acaba se confundindo, entende? Então é isso. Pode ser uma semana muito produtiva para sonhos, muito produtiva para vocês encontrarem respostas, né? No inconsciente, no onírico, né? Mas, como eu disse, manter-se sempre constante de, olha, essa ideia ruim que vem na minha cabeça, essa ruminação, é meu mesmo? Dou a razão para isso? Deixa isso para depois, sabe? É um se questionar, uma semana assim de estar sempre assim se situando, estar sempre se questionando se é válido aquele posicionamento, se é válido aquela certeza que você está tendo, tá bom? Uma ótima semana, viu? Você que tem Sol ou Ascendente em Peixes, essa é uma semana de papisa. Semana de papisa é uma semana que se faz necessário uma postura muito mais observadora, uma postura muito mais analítica sobre as coisas, sabe? Então é uma semana muito boa para revisar, reanalisar, reprocessar, tudo que for vier ao teu encontro, né? Analisar, pensar duas vezes. Eu vejo uma semana muito boa para quem trabalha com escrita, para quem trabalha com trabalhos minuciosos, né? Por exemplo, auditoria, para quem trabalha com profissões, né, que exigem a necessidade de ser mais detalhista, né, de ser mais assim, de ser mais minucioso, né. Papisa também, gente, pode falar, eu não vejo é uma semana mais morosa, é uma semana que eu não vejo a entrada de grandes ganhos, grandes lucros. É uma semana muito mais intuitiva, mais sensível. É uma semana muito boa para quem está escrevendo TCC, mestrado, doutorado, enfim, né? Para quem precisa, né, exercer a escrita, para quem precisa se organizar, né, na vida acadêmica. É uma semana muito boa também para quem está passando também por um momento assim mais ansioso, né? Porque assim, a papisa, eu sinto que ela acaba exigindo da gente uma paciência, acaba exigindo da gente um silêncio, uma observação. E aí, no caso, o que eu diria, né? Quando eu falo para vocês observar, observar seus pensamentos, observar sua intuição, né? É muito mais no sentido produtivo da coisa, gente. Tomar muito cuidado com ruminação, com preocupações, com excesso de ansiedade, com excesso de preocupações. Como, novamente, revisar, mas caso cometa algum engano, alguma falha, não leve isso para sua cama, não leve isso para o seu momento de descanso. Busque, antes de deitar, ter uma prática meditativa, desligar, né, fazer uma higiene do sono e pedir, né, para que nos seus sonhos, né, você encontre respostas, você encontre conselhos para a melhor forma de agir, a melhor forma de posicionar. E aí na carta de conselho também surgiu aqui o 8 de paus. Um 8 de paus, uma posição de conselho, pode ser assim também manter-se aberto para oportunidades, mensagens, convites que podem acabar surgindo nessa semana. O 8 de paus, gente, me dá até uma sensação de, olha, uma boa sorte, né, para a resolução de pendências, para viagens, também, eu diria, sabe? Mas aqui eu vejo, assim, uma semana muito mais interior, sabe? Uma semana que vocês, piscianas, sol, ascendente em peixes, né, sentem a necessidade muito mais de observação, de análise mesmo. Se for possível, anote seus sonhos, né? Se for possível, aí anote suas observações. E eu gosto, gente, semana de papisa, sabe? Porque é como se a gente conseguisse ter uma visão das coisas muito mais sensível, muito mais aflorada. Você pode acabar percebendo mais as pessoas ao seu redor,
percebendo ou encarar, né, outras formas de lidar com a situação. E como eu disse, é muito boa para escrever, para produzir, sabe? É isso. Uma ótima semana a todos vocês. Até semana que vem. Você que tem Sol ou Ascendente em Áries, essa é uma semana de Imperatriz. Semana de Imperatriz é uma semana muito ótima para vocês gerenciarem as suas atividades, gerenciarem assuntos de cunho material, assuntos de cunho doméstico, assuntos de cunho familiar, gerenciarem também assuntos de autocuidado. Eu vejo a Imperatriz uma semana em que pode acabar vocês se sentindo muito mais criativos, uma semana que pode surgir a necessidade maior de prazer, de sentir prazer, de dar prazer, uma semana também que vocês podem sentir a necessidade de um certo conforto, né, experienciar boas comidas, boas bebidas, né, como eu disse, bons prazeres. Para quem está disponível no mercado de trabalho, a Imperatriz vai ressaltar aí a necessidade de ter uma criatividade, uma flexibilidade na hora de lidar com processos seletivos e entrevistas. Então, saber sorrir para quem tem que sorrir, saber ler o ambiente, né, buscar estratégias mais criativas, manter uma postura menos rígida, né, sobre as coisas, ter mesmo essa flexibilidade de lidar com a situação, né? Não é uma semana de as coisas são assim como eu quero e vai ser assim, não. Saber ler o ambiente, sabe? Para quem já está no ambiente de trabalho, eu vejo uma semana muito, muito próspera, muito benéfica para conseguir aí fidelizar clientes. Para quem trabalha no ramo da beleza, né, no ramo de autocuidado, a Imperatriz é muito positiva, pode indicar aí você fortalecendo, né, clientela, fortalecendo clientes, tendo bons ganhos. Para quem está solteiro, a Imperatriz pode falar de bons encontros, boas associações. Para quem já está em um relacionamento, a gente pode falar aqui de uma necessidade maior de ter momentos a dois, uma intimidade. É como eu falei mesmo, aquela necessidade mesmo de fortalecer aí o momento de vocês, a intimidade. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Carta que alerta, né, para vocês essa semana, 8 de ouros. Cuidado com o excesso de perfeccionismo, cuidado com o excesso de crítica, né? Quando eu digo excesso de crítica, é muito mais a crítica de vocês para vocês mesmos, tá? Aquela coisa do, nossa, mas será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou apto para isso? Será que eu não preciso dar últimos retoques? Será que eu não preciso editar antes? Será que eu não preciso, sabe? Então, assim, muito cuidado, né, com as desculpas que você mesmo pode acabar inventando para evitar dar um novo passo. E na carta de conselho, 6 de ouros, dar e receber, manter uma postura generosa, uma postura de compartilhamento, uma postura de abertura, né, como eu disse, tanto para dar conhecimento, como também para receber conhecimento, ou também estar numa posição assim de compartilhar, de generosidade, né, com o outro, compartilhar bons momentos, tá bom? É uma semana boa, gente. Semana de Imperatriz é uma ótima semana. Só tomar cuidado com comodismo, tomar cuidado com preguiça, tá? Mas é isso. Um beijo a todos. Você que tem Sol ou Ascendente em Touro, essa é uma semana de enamorados. Semana de enamorados pode falar pra gente de uma semana em que você sinta a necessidade de se posicionar mais, sinta a necessidade de fazer escolhas importantes, de realizar a tomada de decisões, né? A semana de namorados é uma semana muito benéfica para parcerias, associações, para sociedades, trabalhos, né, para trabalhos em conjunto. Eu vejo também como uma ótima semana para quem é solteiro, ter bons encontros, ter novas, né, enfim, conhecer boas pessoas. E para quem já está em um envolvimento, fortalecer a relação, fortalecer o vínculo, né? Sem talvez também pode falar da necessidade de decidir se vai ou não, né? Para quem está solteiro, é aquela necessidade de falar, olha, quero continuar com você ou quero de fato assumir um compromisso contigo.
Semana de namorados também eu vejo, como falei, pode surgir boas oportunidades, bons convites. E aqui o alerta para vocês é o cuidado com figuras de autoridade, figuras de liderança, ou também tomar um certo cuidado com o autoritarismo, com o excesso de controle, o excesso de, sabe, de ser muito teimoso, né, de ser é, muito mandão, eu diria também, assim, sabe? Cuidado com a forma como foi falar, cuidado para não impor muito fortemente, né, sobre as pessoas. Tanto que o conselho para vocês essa semana saiu Pajem de Copas, numa posição de conselho, pede que você assuma uma postura mais gentil, uma postura de ternura, uma postura de saber brindar a vida apesar das adversidades, apesar dos desafios, né? Manter uma postura otimista, uma postura de fé, né? Uma postura de humildade, vamos dizer assim também. E é isso. Desejo a todos vocês uma ótima semana e aproveitem essa semana de enamorados. Um beijo a todos. Ai, Geminianjos, Sol ascendente em Gêmeos. De novo, semana de força para vocês. Eu acho que a primeira semana de julho foi força e agora novamente. Semana de força, semana que pode acabar exigindo um autocontrole, uma inteligência emocional, saber ter tato, né, para lidar com as situações, com pessoas, com desafios, com adversidades. Semana de força é uma semana que pode requerer de parte de vocês saber escolher as brigas, saber escolher as batalhas que vocês irão enfrentar, mas usualmente a semana de força é uma semana que vocês podem acabar sentindo que vocês têm que domar impulsos, domar os leões, domar os demônios. Então, até por isso, vocês podem acabar sentindo, engolindo sapos. Você fala assim, poxa, queria dar aquela resposta para aquela pessoa. Queria falar tudo aquilo, mas como eu preciso desse emprego, como não quero magoar, como, enfim, você acaba guardando. Semana de força também é uma semana que, assim, vai exigir, como eu disse vocês, né, esse autocontrole, sabe? Domar aí os demônios, domar aí o instinto animal, né? Tomar cuidado com as decepções, com pessimismo, com lamentações excessivas, com chorar pelo leite derramado. A coisa já aconteceu, já foi, e aí você continua ainda preso no passado, preso no que deu errado, preso no que naquela pessoa que te magoou, naquele trauma. Toma cuidado, para que isso não acabe afetando a oportunidade de você acolher novas pessoas, dar novos passos, dar abertura, né, para novos acontecimentos. Tanto que o conselho para vocês saiu aqui o Ás de Copas. O Ás de Copas numa posição de conselho pede que vocês assumam uma postura de abertura, uma abertura em relação a novos encontros, novas pessoas, reconciliação, perdão, fazer de fato assim, manter uma postura muito mais assim, mais branda, mais terna, mas de maior ternura, né? Então assim, é uma semana que de fato é semana de força, é uma semana que pode sim ser exaustiva, pode sim ser uma semana mais cansativa, porque vocês sentem que tem um peso, uma necessidade constante de jogar tudo para o alto, mas você sabe que não pode fazer isso, então você se controla, né? Você assim, você fala, caramba, eu não posso fazer isso. Então você, como eu falei, você pode até acabar experienciando dores musculares, bruxismo, tensões, né, musculares, né? Então, assim, e aí no caso de conselho, Ás de Copas, gente, dar uma abertura, abrir o coração para experienciar novos amores, novas amizades, novas oportunidades, né? Para quem está solteiro, dar uma chance, né, para novos encontros. Para quem está em um envolvimento, né? É uma semana de buscar uma reconciliação, uma semana de buscar perdoar, uma semana de buscar
reconhecer o que errou, saber reconhecer o que pode fazer de novo, o que pode fazer, né, de positivo para a nova pessoa. Mas é isso, tá bom? Desejo a todos vocês uma ótima semana. E é isso. Até semana que vem. Um beijo a todos, gente. Muito obrigado. Curta, compartilha e siga esse perfil.